Senhor doutor excelência, pretor Lúcio. Décrio, você deve responder agora a uma sabatina sobre os delitos para alcançar o posto de Pilus Prior, o cinturão mais graduado da coorte. Entendido, senhor. Estudei com muitos detalhes a tábua sétima e a repressão penal dos principais ilícitos privados. Muito bem, veremos então. Se um quadrúpede causar qualquer dano. Lei primeira da tábua sétima, senhor. Se um quadrúpede causar qualquer dano, que o seu proprietário indenize o valor desse dano ou abandone o animal ao prejudicado. Se alguém causar um dano premeditadamente. Lei segunda da tábua sétima, senhor. Se alguém causar um dano premeditadamente, que o repare. Décrio, quem deverá ser sacrificado a Ceres? Terceiro da tábua sétima, senhor. Aquele que fizer encantamentos contra a colheita de outrem, aquele que colher furtivamente à noite a colheita de outrem antes de amadurecer, aquele que cortar a colheita de outrem depois de madura, será sacrificado a Ceres. A agricultura é fundamental para a nossa sociedade. A lei deve ser severíssima contra esse demônio. Ceres há de condenar o desgraçado que estragar a colheita do outro. Calma, Décrio. Você está indo muito bem. Até não vou lhe exigir a lei quarta da tábua sétima. Graças, senhor. Mas, nesse mesmo caso que causou tanta exaltação em você, se o autor do dano for impúbere. Lei quinta da tábua sétima, senhor. Que seja fustigado, a critério do senhor doutor excelência pretor, e indenize o prejuízo em dobro. Confio que o julgamento do senhor doutor excelência pretor será justo e severo como deve ser. Aquele que fizer pastar o seu rebanho em terreno alheio. Lei sexta da tábua sétima, senhor. Seja fustigado com varas e em seguida lançado ao fogo. Patife. Aquele que intencionalmente incendiar uma casa ou um monte de trigo perto de uma casa. Lei sétima da tábua sétima, senhor. Seja fustigado com varas e em seguida lançado ao fogo. Louco. Mas se assim agir por imprudência. Lei oitava da tábua sétima, senhor. Mas se agir assim por imprudência, que repare o dano, senhor. E se não tiver recursos para isso, Décrio? Se não tiver recursos para isso, senhor, que seja punido menos severamente do que se tivesse agido intencionalmente. E no caso de dano leve, Décrio? Lei nona da tábua sétima, senhor. Aquele que causar dano leve indenizará 25 asses. É um bom dinheiro, senhor. E se alguém difamar outrem com palavras ou cânticos? Lei décima da tábua sétima, senhor. Se alguém difamar outrem com palavras ou cânticos, que seja fustigado, para aprender a não falar mais do que deve. Você está sendo muito bem. Vejamos alguns casos que têm certas exceções, se alguém ferir outra pessoa. Lei décima primeira da tábua sétima, senhor. Se alguém ferir outra pessoa, ora, senhor, que sofra pena de talião. Ah, salvo se houver acordo entre a vítima e o agressor, senhor. E se alguém arrancar ou quebrar um osso de outra pessoa? Lei décima segunda da tábua sétima, senhor. Aquele que arrancar ou quebrar um osso a outrem deverá ser condenado a uma multa. Se o ofendido for um homem livre, a multa será de 300 asses, senhor. E se o ofendido for um escravo, a multa será de apenas 150 asses, a metade, senhor. E quanto aos tutores, Décrio? Se um tutor administrar com dolo? Lei décima terceira da tábua sétima, senhor. Se o tutor administrar com dolo, que seja destituído como suspeito e com infâmia. Prevalecido. Abusa do poder que tem sobre o tutelado. Tem que ser bem punido. E se o tutor tiver causado algum prejuízo ao tutelado? E se o tutor tiver causado algum prejuízo ao tutelado, que seja condenado a pagar o dobro a fim da gestão. Bem feito. Décrio, você está indo muito bem, mas não se exalte tanto. Algumas questões sobre o processo judicial. E se um patrono causar dano ao seu cliente? Lei décima quarta da tábua sétima, senhor. Se um patrono causar dano ao seu cliente, que seja declarado sáquer e seja morto como vítima devota aos deuses. Outro abuso infame, detestável.
E se alguém participar de um ato como testemunha ou desempenhar nesse ato as funções de livre pendia e recusar a dar o seu testemunho? Lei 15ª da tábua 7ª, senhor, que recaia sobre ele infâmia e ninguém lhe sirva de testemunha, para aprender a contribuir para a realização da justiça, senhor. E se alguém proferir um falso testemunho? Lei 16ª da tábua 7ª, senhor. Se alguém proferir um falso testemunho, que seja precipitado da rocha Tarpeia, nada menos do que merece o traidor. E se alguém matar um homem livre e empregar feitiçaria e veneno? 17ª da tábua 7ª, senhor, que seja sacrificado com o uso de veneno, para que prove da sua própria feitiçaria. E agora, a última pergunta, Décrio. Acalme-se. E se alguém matar o próprio pai ou a própria mãe? Lei 18ª da tábua 7ª, senhor. Se alguém matar o pai ou a mãe, que se lhe envolva a cabeça e seja colocado em um saco costurado e lançado ao rio, e coloque-se no saco uma cobra, um cão, um galo e um macaco, e se lance o maldito com o saco e tudo no rio Tibre. É a porna Cooley, que merece o desgraçado que cometer parricídio ou matricídio. Não vale nada, tem que morrer, e que a cobra o envenene, que o cão o morda, que o galo o bique, que o macaco o espanque até morrer, e que morram todos afogados no rio Tibre. Demônios! Centurião, vigio, recolham o candidato Décrio. Ficou louco. Mantenham-no preso a ferros até que se recupere. Eu fico pensando, onde eles conseguiam o macaco, cara? Vestibular de centurião aqui, né? Esse é o OAB deles. Isso é verdade, né? O Cícero parece que fala que eles tinham que saber de cor, as crianças aprendiam de cor das tábuas, até a época dele, né? Bah. E, pô, era o quê? 400 anos depois, né? Da criação, da promulgação dela. Dos direitos prediais. É bacana que, apesar de ter algumas coisas bem absurdas, aleatórias no meio, tem muitas semelhanças, né, com o direito moderno, tipo o tutor. Quem diria, né, que é algo, tipo assim, tão antigo, né? A punição e tudo. São preocupações que a gente tem, só que tratadas de forma diferente, né? Bem diferente até. Nessa tábua 7ª aí, que eu não vou entrar aqui nas diferenças de localização, né, topografia, do que nessa versão está na tábua 7ª do que nas outras estão, mas estão aí tanto os delitos privados quanto os públicos. Então, aqueles que admitem composição entre as partes, naturalmente, são os privados, como a do talião, que as partes podem definir o contrário. Tem várias situações interessantes, inclusive a gente estava comentando sobre o exemplo do Lúcio Verácio, que é a do Aulo Gélio, e se baseia agora não vou lembrar aqui qual é a lei da tábua 7ª, mas que fala sobre a injúria, né? Dos 25 asses. Isso, 25 asses que, se convertido em denários, não, convertido em sestércios, dá 10 sestércios, o que não é nada. Então, naquela época, isso poderia até fazer algum sentido, porque a época que a lei das 12 tábuas foi feita, a moeda mal era um fator econômico de muita importância, né? Originalmente, no direito romano, a moeda era representada só simbolicamente com o cobre na cerimônia de emancipácio, mas, em geral, a permuta era muito mais comum do que a compra e venda. Então, com o desenvolvimento civilizacional e econômico de Roma, essa multa passou a ser irrisória e deu origem àquele conto narrado por Aulo Gélio de que Lúcio Verácio, um homem rico de Roma, andava com um escravo junto consigo, e esse escravo carregava uma bolsinha de moedas, e ele saía na rua dando tapa na cara de vários homens livres, e assim que ele dava o tapa, ele mandava o escravo imediatamente entregar 25 asses. Ou seja, a lei perdeu todo o fator preventivo que deveria existir. Então, a pena foi aumentada, não sei se para 300 ou 600 sestércios.
pela atividade do pretor. E isso Gaio também conta no livro terceiro. Então, são historinhas interessantes relacionadas a esses crimes. Tem outras que se poderia falar, mas para não, por exemplo, um debate que não é literário, mas sim doutrinário, que é a questão da punição ao homicídio em Roma, que possivelmente, originalmente, só se punia, pelo menos pelo direito, pelo ius quid, nas oitavas, não sabemos o que trataria disso o direito gentílico, mas só o parricídio seria perseguido, e aí tem a pena do parricídio, que é a última, né, que é o que o Décrio ficou louco, ficou emocionado demais, que é as que você coloca um monte de animal, que possivelmente não era aplicada a pena desse jeito, porque é inviável você ficar buscando tantos animais assim, né, e colocar a pessoa. Na Itália. Exatamente. E o parricídio, no caso, seria não a morte de qualquer pai, biologicamente falando, mas de um pai de família. Por isso que é tão grave assim. Você está matando um patrício, né? Na maior parte dos casos, né? Tinha as gentes plebeias, mas... Eu li em algum lugar que a ideia do parricídio também tem a ver com a palavra pares, né? Tipo, tu matar um concidadão, tipo, uma pessoa que está no mesmo nível que tu. Então, não seria somente ao pai, né? Mas também essa pessoa seria diferente, digamos, de matar um estrangeiro, né? Ou matar... É muito pior tu, como romano, matar um romano, que é teu irmão de sangue e tudo, do que matar um grego que está ali vendendo vinho, simplesmente. Sim. Essa interpretação foi estendida. A minha leitura não é profunda nesse campo. Eu nunca me interessei muito sobre direito penal romano, mas do pouco que eu pude ler nos manuais de história, de direito romano e história das fontes, ela foi ampliada, o que dá a entender que no início era mais restrita. A outra pena que a gente poderia aproximar com o homicídio hoje é de perduélio, que é basicamente crime de lesa majestade, só que não é lesa majestade porque não há um rei aí. Porque você assassinar um cônsul ou um diplomata vindo de outro país. Que a pena, eu não sei se a pena era a mesma, essa pena que eu olhei, mas era bem grave também. Eu quero em algum momento me aprofundar mais nisso, até porque essa parte do direito romano, eles têm a ideia da punição, porque o direito privado, pela visão moderna, em regra, tem a ver com a reparação, né, com a justiça distributiva, e o penal com a punição, com a ideia de mais corretivo. Mas quando tu pega a origem tipo, da responsabilidade civil, também ela é punitiva, né? Ela não é apenas a ideia de me ressarce o dano que tu me causou, ela também tem esse lado de punir, né? Tanto que são ações penais, né, em geral. E isso vai na contramão do establishment de hoje, principalmente lá nos Estados Unidos, Inglaterra. Mas, salvo engano, aí me corrija se eu estiver errado, mas salvo engano, mesmo nas penas privadas, em que havia pena em dinheiro, a parte punitiva da indenização não ia para a vítima, ia para o Estado. Uhum. É daí que vem essa tradição de dizer, diferente da tradição anglófona, de que, por exemplo, danos morais não são punitivos. Uhum.